Então, nesta noite, nós temos um assunto muito maravilhoso. Eu preciso de tempo nesta noite, por isso que eu já quero entrar no meu tema. Está aí no quadro, deve estar saindo para vocês aí, a perseguição contra os crentes. Está em Apocalipse 12, 15 ao verso 17. A perseguição contra os crentes. E também, dizendo isto, Apocalipse 12, que são os últimos versos de Apocalipse 12, na verdade, Apocalipse 12, a última parte de Apocalipse 12 e Apocalipse 13 fala do mesmo período de tempo, que é o período da tribulação. Está falando do mesmo quadro, da mesma cena. E eu quero avisar vocês que quando nós entramos nesse tema, agora, pouco tempo atrás, foi muito controverso. E vocês já vão entender por que foi controverso. Mas o profeta de Deus nos ensinou o seguinte, meus amados. E nós realmente estamos chegando no tempo em que nós temos que ter mais maturidade. O profeta disse que sempre que você vê apenas uma perna, ou à direita ou à esquerda, saiba que você já está errado. Sempre é o centro do caminho. Então, normalmente, um diz que são 3 deuses, o outro disse que é só Jeová. Ele disse que os dois estão errados. Tem que achar o centro do caminho. E neste bloco que nós fizemos, nós exploramos uma perna que é praticamente não explorada. Então nós realmente acentuamos o que o profeta também diz a respeito das virgens nécias. Das virgens nécias. Porque a gente conhece por 50 anos essa história e a morte das virgens nécias, etc. e tal, mas ele também fala outras coisas, tais como o que ele disse em Apocalipse capítulo 7. No livro chamado O Sétimo Selo, onde Deus revelou para ele que ele estava incorreto na sua revelação até então. E aquilo ali é muito impactante, muito chocante, quando Deus mostrou para o profeta que Apocalipse 7 não é a noiva, mas são as virgens nécias purgadas depois do período da tribulação. Elas aparecem ali. Nós já falamos disso, demos algumas passadas. E nesta noite, nós queremos pegar esta perna e também vamos falar da outra. Vamos pegar os dois lados. O profeta diz, toda fatia, por mais fina que você corte, sempre tem 2 lados. E com a ajuda de Deus, nós podemos crescer. É isso que nós queremos fazer. Para nós começarmos nosso assunto, eu peguei uma citação da Era da Igreja de Éfeso, que está no livro compilado. Diz assim, a chave básica da Bíblia é a revelação de que Deus nunca muda e de que seus caminhos são tão imutáveis como Ele é. Em Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 14 e 15 diz, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus, para que haja temor diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Aqui está, um Deus imutável com caminhos imutáveis. O que ele fez da primeira vez, terá que continuar fazendo até que seja feito pela última vez. Nunca haverá uma mudança. Ora, amados, nós que nos proclamamos que somos crentes da mensagem, esta é a chave básica da Bíblia. De que Deus não pode fazer algo aqui e aqui ele fazer algo diferente. Se ele assim o fizer, ele não é Deus. Ele seria um mentiroso, ele seria um falso, ele seria um hipócrita. Pois ele julgou o caso igual aqui e depois ele mudou sua versão aqui na frente. Esses caminhos são os caminhos dos homens, mas não os caminhos de Deus. Se ele fez algo lá atrás de uma determinada maneira, ele tem que continuar fazendo o tempo todo. E é isso que eu quero explorar nesta noite. Vamos ver o que Deus fez no passado para nós entender o que Deus vai fazer no futuro. Vocês entendem? Agora, se nós não nos embasarmos na Bíblia, meus amados, nós estamos perdidos. Porque nós podemos pegar o que o profeta disse, mas o que o profeta disse é passível de interpretação individual. As pessoas pegam o que o profeta disse e eles interpretam o que ele disse. Então não adianta você pegar o que ele está dizendo ali sem levar pelo filtro da Bíblia. Porque tudo que o profeta disse é passível de interpretação. Então, simples assim. Então não dá para nós pegarmos a palavra de quem quer que seja a respeito disso. Tem que ser Bíblia.
Se não fechar com a Bíblia, então saiba que você interpretou o que ele disse errado. Não é ele que errou, não. Você que entendeu ele errado. Então, nós queremos ver na Bíblia. Nosso trunfo está na Bíblia. E nós vamos olhar na Bíblia junto com a mensagem. Então, é isso que nós temos que fazer. Aqui está o princípio, a chave básica. Olha, ele não vai mudar. O que ele fez de uma vez, ele não vai fazer diferente. Logo no capítulo, nós lemos o capítulo 12, os últimos 3 versos. Vou voltar lá, fica tranquilo. É muito rico este pedaço do livro de Apocalipse. Em Apocalipse 13, eu quero ler algo aqui impactante, chocante. Está dizendo assim, falando do erigir da imagem da besta, né? Quando eles levantarem a imagem da besta. Diz assim, foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. No primeiro verso diz, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Está claro. E isto vai acontecer no período da tribulação. A imagem da besta não está erigida. Não. Não, é contrário à Bíblia dizer que a imagem da besta está erigida. Isso vai acontecer quando a noiva sair. Então esse sistema vai ser implantado na terra e todos que não adorarem serão mortos, serão perseguidos, serão mortos. É o que a Bíblia está dizendo para nós. Quem não adorar será morto, será posto à morte. É uma sentença de morte sobre todos que não concordarem com a imagem da besta. A Bíblia está dizendo claramente isso para nós. E o profeta fala disso em várias mensagens, e eu peguei alguns aqui que eu quero começar. Esse aqui está em uma citação de 64. Ele diz assim, sabe de uma coisa, amigos? Em breve ele virá por estes, nos últimos dias. Estava falando da noiva, né? Agora, não é estranho que a igreja tenha entrado nesta hora escura novamente? Eu vou dizer algo aqui, não é uma doutrina, eu estou apenas profetizando. Sabe o que aconteceu? Vai chegar num lugar em breve, marque minha palavra, que todas as denominações vão ter de se unir ao conselho ecumênico. Se não se unirem, eles não podem ter o apoio deste conselho. Portanto, haverá um boicote, e ninguém pode ir a estas igrejas ou ir a qualquer igreja, a menos que você tenha a marca de sua própria igreja. Você não pode comprar ou vender. Você vê assim como já foi. Assim será novamente. Quer dizer, isso já aconteceu no passado. Uma marca, a besta. E a igreja, eles já estão percebendo isto, o povo que é espiritual. E vocês, pentecostais, de algum modo, estão reconhecendo isto. Vocês começam a sentir isto quando suas igrejas, muitas de suas organizações dos pentecostais, e eu não tenho que chamar nomes, mas vocês sabem agora mesmo que já estão entrando nisso aí. Eles já testemunharam que eles eram. E quando você fizer isto, o que você vai fazer? Você vai ter que ceder seu ensino evangélico do batismo do Espírito Santo. Você vai ter que ceder sua doutrina da Bíblia. E os membros não vão tolerar isso. Cristãos realmente nascidos de novo irão morrer primeiro. Eles são advertidos pela palavra. Eles sabem que a coisa está vindo. Sim, Senhor. Ele está dizendo, olha, aqueles que forem nascidos da palavra, que conhecem a palavra, antes de eles aceitar um negócio desse, eles morrem. Falei, eu morro, mas eu não aceito isso. Eles morrem primeiro. Falei, eu morro, mas eu não vou aceitar isso. Eu não tolero isso. Porque ele diz, até mesmo os pentecostais já estão vendo que isto está enveredando para este lado. Está se encaminhando para que isto aconteça. E o profeta disse, olha, até entre esses homens honestos, estes homens íntegros, eles morreriam antes de fazer tal coisa, de associar-se a tal coisa infame como esta. Pois eles têm esta tintura da revelação da palavra de Deus. Eles saberão que isso está completamente fora. Então ele diz isto aqui.